Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise produzida em nome da Ford College. Hoje a gente vai mergulhar fundo na trilha From EVM to SVM, focando especificamente no nosso módulo sobre gerenciamento de estado. No nosso último encontro, a gente fez uma cobertura geral sobre os modelos de estado, entendendo onde os dados vivem e como eles são indexados. Mas agora é hora de ir um passo além e entender as engrenagens da coisa, a mecânica pura. O assunto principal hoje é a famosa semântica de execução. Para facilitar, imagina que o ambiente de execução é como a prancheta de um engenheiro civil. É exatamente ali que os rascunhos nascem, são testados e ajustados num ambiente super seguro, bem antes de qualquer gota de concreto ser despejada de verdade no canteiro de obras. É exatamente assim que as máquinas virtuais lidam com as mudanças de estado, e é isso que a gente vai desvendar agora. O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar por uma introdução rápida às transições, entender os conceitos de diário e checkpoint, desmontar a anatomia de uma transferência na prática, comparar a EVM com a SVM frente a frente e fechar com o pilar do determinismo. Então, vamos começar. Parte 1. Mutações de estado. Bom, como a gente já sabe onde os dados moram nos ecossistemas da Ethereum e da Solana, a gente precisa mudar a nossa lente. Parar de olhar para o estado como se fosse uma foto estática e começar a enxergar como ele sofre mutação ativamente, no dia a dia. Olha só que interessante. A definição central aqui é a seguinte: uma transição de estado é aquela sequência concreta de leituras, cálculos e gravações que transformam o estado canônico inicial no seu estado seguinte. Ou seja, a gente não está falando de ideias abstratas aqui. O assunto são as atualizações matemáticas reais, aquelas que alteram permanentemente o ledger fundacional da blockchain. É literalmente o ato de pegar os dados que a gente tinha ontem, processar as transações que estão rolando hoje e gerar a verdade absoluta que vai valer amanhã. E isso leva a gente para a nossa parte 2, o diário e o checkpoint, as camadas de execução. Para que essa matemática toda funcione de um jeito perfeito, sem quebrar a rede inteira a cada errinho de código, as arquiteturas usam uma estrutura brilhante baseada em duas camadas, o diário e o checkpoint. Pensa na nossa metáfora da engenharia de novo, como se fossem dois universos separados. De um lado, a gente tem o diário de execução transitório. Essa é a prancheta do engenheiro. É um ambiente de sandbox, um espaço totalmente isolado onde os cálculos são preparados, encenados e, se der alguma coisa errada, completamente apagados com uma borracha, sem que ninguém do lado de fora do escritório sequer fique sabendo. Já do outro lado da moeda, a gente tem o checkpoint canonical. Aí o jogo fica sério. É o momento em que a planta é finalmente aprovada e o concreto é despejado lá na fundação do edifício. É o commit permanente no ledger, aquela alteração irreversível do estado da blockchain. Nos bastidores, esse diário de execução age literalmente como um espaço de trabalho provisório para chamadas mudanças tentativas. Como isso funciona? Durante a execução, as instruções daquele programa específico conseguem enxergar as próprias atualizações ali mesmo no rascunho, mas observadores externos ou outras transações que estão rolando em paralelo não conseguem ver absolutamente nada desse processo. Tecnicamente falando, ele funciona como um write-ahead log, basicamente uma lista de intenções que só vai virar realidade e ser consolidada se tudo correr 100% bem até o fim. E aí a gente chega no momento crítico, a decisão do checkpoint. A regra de ouro aqui é a atomicidade. Ou é tudo ou não é nada. Se a execução vai até o fim com sucesso, a gente tem um commit determinístico. A planta vira um prédio sem nenhuma falha. Agora, se rolar qualquer errinho ou exceção no caminho, acontece o famoso rollback total da aplicação. O rascunho inteiro vai para o lixo. E, importante, nenhuma mudança parcial é salva. Mas olha só nosso terceiro ponto aqui, que muita gente esquece. A contabilização em nível de protocolo persiste. Esse é aquele detalhe crucial que separa uma falha de código das regras básicas de sobrevivência da rede, como, por exemplo, cobrar quem usou a infraestrutura independente do resultado final. Avançando para a parte 3, anatomia prática de uma transferência. Para tirar todos esses conceitos de rollback e atomicidade do papel e trazer para o mundo real, nada melhor do que aplicar esse modelo mental num cenário que acontece milhões de vezes por dia. Não importa a arquitetura, o ciclo de vida universal de uma simples transferência de tokens vai sempre seguir 3 passos vitais desde a hora que a transação bate lá na prancheta. Passo 1, o runtime verifica as pré-condições. Tem saldo suficiente? As assinaturas estão batendo? Passo 2, os saldos são atualizados temporariamente lá dentro do diário de execução. A conta A perde o valor no rascunho e a conta B ganha no rascunho. E por fim, o passo 3, se não tiver nenhum erro no processo, o sistema faz o commit desse diário para o estado canônico e já registra os eventos do bloco nos logs, que é para o mundo externo ficar sabendo que a transferência finalmente se concretizou.
Mas é aqui que as coisas ficam fascinantes. A forma física como a EVM e a SVM lidam com esse mesmíssimo fluxo tem umas diferenças arquitetônicas bem legais. Na execução da EVM, a função executa operações chamadas SSTOR, direto nos slots de armazenamento do contrato. E aí, essas gravações ficam meio que estacionadas, com a persistência lá na raiz de estado sendo adiada até que a transação inteira termine. Já na execução da SVM, a filosofia é outra. As contas entram como objetos explícitos passados para o programa. O programa vai lá e multa diretamente os arrays de bytes dessas contas na memória, e o runtime toma conta da validação, aplicando tudo através de uma reconciliação determinística lá no final. Percebe? Ambas chegam no mesmo resultado super confiável, mas pegando rotas de engenharia completamente diferentes. O que nos leva à parte 4, EVM versus SVM, comparando as garantias. Mantendo a nossa lente bem técnica e imparcial, quando a gente compara de frente, dá para notar o seguinte: na EVM, as gravações vão acontecendo conforme os opcodes SSTOR são chamados, o que preserva aquela ordem exata das instruções. Na SVM, as gravações nos dados de conta seguem ao que o programa manda e só são resolvidas lá na tal reconciliação final do runtime. Quando o assunto é o escopo da atomicidade, não tem conversa. As duas entregam uma atomicidade hiper rígida por transação. Só que a EVM isola a ação lá no armazenamento dos contratos, enquanto a SVM foca em alterar os dados da conta gerenciada. No fim das contas, a ordem em que as leituras e gravações acontecem lá no diário é exatamente a planta que vai ditar o estado final confirmado do prédio. Certo, mas e quando a transação falha e aquele rollback entra em ação? Como a gente viu, o estado da aplicação volta atrás nas duas máquinas, blindando a integridade do ledger. Mas, detalhe, a contabilidade do protocolo sobrevive intacta. Na EVM, mesmo com a reversão, o gás que foi consumido já era, ele é cobrado, e o nonce da conta sobe. Na SVM, as taxas são descontadas e os contadores de aluguel continuam alterados. Trazendo para o nosso lado da engenharia de novo, só para descontrair, se um contrato inteligente dá um ataque de fúria, rasga a planta e joga no lixo, destruindo o projeto inteiro, adivinha? O engenheiro ainda vai mandar a fatura cobrando pelas horas gastas na prancheta. A infraestrutura da rede nunca trabalha de graça, pode ter certeza disso. E, finalmente, a gente chega na parte 5, determinismo e os nossos próximos passos. Entender todas essas regras de rollback leva a gente, sem escalas, para o grande pilar que sustenta a confiabilidade de todas essas redes de contratos inteligentes. Sem esse pilar, esquece, reexecutar o estado de forma confiável seria simplesmente impossível. A grande regra de ouro das blockchains está resumida nessa frase simples, mas que é absoluta. Entradas determinísticas somadas a um diário inicial devem produzir saídas determinísticas. Traduzindo, se a gente pega a mesma transação, usa os mesmos dados de entrada e roda no exato mesmo estado da rede, o resultado final do commit, do diário, tem que ser matemática e perfeitamente o mesmo, sempre. Os validadores da rede dependem 100% disso. Se as máquinas virtuais não bancassem essa garantia, o consenso da rede seria quebrado em fração de segundos. É justamente por causa dessa exigência absurda que os dois ambientes, tanto EVM quanto SVM, combatem ferozmente qualquer coisa que possa ameaçar esse determinismo. E quais seriam essas ameaças? Coisas como depender de relógios de sistema de um computador local, tentar usar geradores de aleatoriedade direto no runtime ou puxar mudanças ocultas do estado externo. Pensa bem, e se um programa usasse o relógio físico de um nó lá na Ásia e depois outro nó lá na Europa tentasse processar a mesma transação um segundinho depois? O diário final ia ser diferente, a reexecução ia dar resultados divergentes e o caos estaria armado. Por isso, quem desenvolve precisa tratar toda entrada e metadado como uma dependência absolutamente explícita, sem exceções. O que acaba deixando um pensamento super instigante para a gente fechar esse assunto, já que a máquina atua de forma tão implacável com essas regras de diário e commit, como a gente consegue, na prática mesmo, mapear essas semânticas tão rigorosas direto para os primitivos de armazenamento na hora que a gente está lá escrevendo e estruturando o nosso código? Essa é a ponte exata para a nossa próxima etapa de estudos, onde o grande foco vai ser desvendar os mecanismos de armazenamento propriamente ditos. Para explorar tudo isso a fundo e continuar nessa jornada de arquiteturas Web3 e engenharia descentralizada, é só dar um pulo no portal Ford.College, que tem muito mais conteúdo por lá. Esta análise foi produzida com muito prazer pela Ford College. Valeu demais pela companhia e até o nosso próximo estudo.